Você acredita em zumbi? Acha que eles podem realmente existir na vida real? Através de algum vírus ou doença que exterminará a humanidade? Saiba que isso não é impossível. Inclusive já aconteceu uma vez. Isso porque há quase 60 anos um homem foi declarado falecido, logo enterrado, e depois de 18 anos ele simplesmente voltou dos mortos. Então hoje vocês vão ver a incrível história do zumbi da vida real. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho e clica nesse botãozinho vermelho logo aqui embaixo. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Eu sei que vocês estavam com saudade de vídeos sobre zumbis e coisas do tipo, então já deixa o joinha aí e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Thriller Marques. Opa galera, sou o Daniel Morto Molo Vivo. E hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa que nunca ouviu falar do termo zumbi. Aparece em desenho animado, aparece em filme, série, jogos e na internet de modo geral. E no vídeo de hoje iremos trazer uma história real. Sobre uma pessoa que bateu as botas e voltou do mundo dos mortos. Ou seja, um zumbi da vida real. Já ouviu falar sobre essa história? Então vem com a gente, que é sobre isso que o vídeo de hoje trata. No dia 30 de abril de 1962, o haitiano Clarvius Narcisse entrou no hospital Albert Schweitzer. O hospital ficava lá no Haiti e Clarvius foi para o hospital pois estava se sentindo muito doente. Ele estava com uma febre muito alta, dificuldade de respirar e com dor no corpo. Ele estava com uma dor tão forte que ele disse que parecia que insetos estavam perfurando a sua pele. Então logo que ele chegou no hospital, Clarvius foi internado. Mas mesmo assim a sua condição só piorava a cada momento. E aí galera, 2 dias depois, Clarvius acabou batendo as botas. Então seu corpo foi enviado ao necrotério. E o enterro aconteceu no dia seguinte em um pequeno cemitério da cidade. E foi depois disso, depois desse velório, que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque todo mundo achava que Clarvius tinha falecido. Porém, não foi isso que aconteceu. Isso porque um homem chamado Clarvius Narcisse reapareceu 18 anos depois, dizendo que estava vivo por todo esse tempo. E então Clarvius contou o que aconteceu. O homem contou que quando declararam que ele estava sem vida, ele disse que mesmo apagado, ele ainda estava consciente, escutando e prestando atenção em tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Inclusive ele conta que lembra da irmã Angelina chorando ao saber que ele havia deixado ela. Ele conta que a irmã estava ao seu lado, sofrendo, e até mesmo lembra de um momento em que os médicos cobriram o rosto dele com um lençol. Isso ainda no primeiro dia, quando eles declararam que Clarvius tinha falecido. Porém, parece que ele não faleceu. Ele disse que naquele momento a sensação era como se ele estivesse flutuando, ali naquela maca sob o próprio corpo. Como se fosse a alma dele, né, saindo do corpo. Clarvius também afirma que durante o seu enterro, mesmo ali deitado, ele estava totalmente consciente. Ele estava completamente paralisado, mas ainda vivo. E segundo ele, na noite seguinte, depois de ser enterrado, olha o que aconteceu, galera. Um feiticeiro de voodoo teria retirado o corpo dele do caixão. E olha só que maluquice, o cara não só tirou ele do caixão, como também depois amarrou ele e forçou Clarvius a tomar uma bebida misteriosa. Ele então foi levado para um lugar desconhecido, onde se tornou um escravo e foi forçado a trabalhar dia e noite, em uma plantação de canas de açúcar junto com outros presos. Oxi, o feiticeiro de voodoo tava fazendo um exército de escravos zumbis. Será que ele preparou isso? Fez o Clarvius ficar daquele jeito? Talvez. Clarvius também contou que nesse lugar, todos ali eram obrigados a tomar aquela substância misteriosa, uma bebida em que os deixavam em um estado zumbi, sem saber ao certo o que estava fazendo. E aí o homem contou que viveu assim por mais de 2 anos, como um escravo, recebendo diariamente essa substância, que deixava ele em um estado zumbi. E aí então, galera, 2 anos depois de Clarvius ter batido as botas, em 1964, o feiticeiro de voodoo que teria retirado ele do caixão e que mantinha ele em transe acabou falecendo. E foi por conta disso que Clarvius conseguiu fugir. Ele conta que aos poucos a sua mente foi voltando ao normal, mas para tudo isso passar levaram 16 anos. Ele ficou por 16 anos vagando nas ruas como um andarilho, procurando por sua família. Querendo dizer, galera, eu tô vivo, velho. E foi somente em 1980 que ele foi encontrado. E isso aconteceu quando sua irmã Angelina estava fazendo compras em um mercado, quando do nada um estranho gritou o seu nome. Angelina!
Angelina, olha eu aqui! Quando ela olhou, o homem tinha as feições do seu irmão. Ela até sentiu um arrepio na hora. Porém, não podia ser ele, já que ele havia falecido 18 anos antes. Imagina aí, galera, olha a situação. Algum amigo seu, algum parente, sei lá, algum conhecido, falece, né? Você vai no enterro da pessoa e do nada, 18 anos depois, a pessoa simplesmente aparece te dando um oizinho. Ou você acha que você vai estar louco? Ou você acha que aquela pessoa é muito parecida, né? Agora se achar que aquela pessoa... Voltou do mundo dos mortos, isso é difícil, né? Clivus então teve que conversar com ela e conseguiu convencer que era ele quando chamou ela por um apelido de infância, um apelido que só eles conheciam. Depois disso então, Angelina não tinha dúvida de que aquele homem realmente era o seu irmão. Ela levou então o irmão para casa e rapidamente também já chamou um psiquiatra para poder ajudar a entender o que havia acontecido nessa história. O médico fez várias perguntas pessoais e familiares a Clivus. Clivus. Acho que é assim, mano, o nome do cara. Clivus. E a gente tá falando Clivus, mano. Clivus, velho. O médico fez várias perguntas pessoais e familiares a Clivus e ele respondeu todas sem o menor problema. E aí que quando o médico confirmou que aquele homem realmente era Clivus, ou Clivus, né, o nome mais correto. Depois disso, essa história acabou repercutindo no mundo inteiro. O caso virou manchete de vários jornais, inclusive da BBC. O caso repercutiu tanto, galera, que chamou a atenção de Lamarck Doyon. A história repercutiu tanto que chamou a atenção de Lamarck Doyon, um cara que estudava a técnica do voodoo. E esse cara também era ex-diretor do Centro de Psiquiatria e Neurologia da capital. Ou seja, esse cara podia entender o que tinha acontecido com Clivus. Ele então decidiu comprovar se o relato de Clivus era mesmo verdadeiro. Então, inicialmente, ele entrevistou ele e mais de 200 testemunhas. E no final, tudo isso confirmou que o homem realmente estava dizendo a verdade. Segundo Clivus, a sua morte foi encomendada por um feiticeiro. Um feiticeiro que teria sido chamado pelo seu próprio irmão, por causa de disputas de terras de herança. Segundo o Clivus, a única resposta para tudo aquilo ter acontecido seriam essas terras. E seu irmão então teria vendido a alma de Clivus, que o envenenou ou deixou naquele estado de transe, para parecer que ele estava morto, mas depois ser utilizado como escravo. Que história doida, hein? Mas será que isso tudo é possível? Será que uma pessoa pode falecer e aparecer viva depois? Qual substância teria causado isso em Clivus? O que realmente aconteceu com Clivus? Bom, além de chamar a atenção da mídia, o caso também despertou o interesse de Wade Davis, um pesquisador de Harvard especialista em uso de plantas. Wade disse que acredita que Clivus não faleceu de verdade naquele dia. Ele apenas entrou em contato com uma substância que simulava o estado de falecimento. E de acordo com ele, essa substância era uma mistura sinistra de tetrodotoxina e de bufotoxinas. E essa mistura, se for verdade, poderia ser muito forte, pois a tetrodotoxina... Difícil falar isso, mano. E geralmente essa toxina é encontrada no veneno do baiacu. Já as bufotoxinas são substâncias tóxicas encontradas na pele e no veneno de sapos. Sapos do gênero bufo e outros anfíbios e também algumas plantas e cogumelos. Sozinhas essas duas toxinas já são bem perigosas. Juntas então, sei lá o que pode acontecer, né? Não, a gente já até sabe. Clivus achou que tinha batido as botas. Ele começou a sentir mal, dores, como se tivesse recebido picadas de inseto. 2 dias depois faleceu e 2 dias depois estava vivo. Isso porque a mistura dessas duas substâncias pode deixar a pessoa em um estado em que muitas vezes é confundido com um falecimento, pois parece que ela nem está mais viva. Isso porque deixa a vítima com pouquíssimos sinais vitais e também pode deixar a pessoa em coma mais de uma semana. Mas se não for fatal, ela volta à vida. E aí, galera, uma explicação sem lógica, mas que poderia explicar toda essa história, né? Porque a única coisa que faz sentido é que o feiticeiro teria sido contratado, fez algum pó ali, né? Uma magia doida com essas toxinas e de alguma forma injetou isso na pele de Clivus. Não se sabe ao certo como isso foi parar no corpo de Clivus, mas essa seria a única explicação lógica para explicar essa história. Então o homem teria ficado em um estado de coma com sinais vitais baixíssimos só para ele ser enterrado e depois alguém, ou o feiticeiro, buscar ele lá no caixão. Essa toxina é muito forte mesmo e pode deixar a pessoa com um estado de sedação permanente e também com uma amnésia muito severa. E é por isso então que com o excesso dessa substância, Clivus ficou com seu cérebro afetado por anos. E isso acabou atrapalhando em muitas coisas na vida dele. Como por exemplo, ele tinha dificuldades para falar, ele também só conseguia seguir comandos básicos, sem questionar. Se transformando assim praticamente em um zumbi. Mas mesmo assim, depois de toda essa história, esse
caso nunca foi completamente desvendado, já que não existem provas concretas para afirmar toda essa história. pois o feiticeiro teria falecido antes mesmo de Clairvus ser interrogado. E no final, galera, a história ficou ainda mais triste, pois Clairvius, galera, ainda foi rejeitado pela sua família. Porque eles acreditavam que ele era apenas uma casca do antigo Clairvus, já que ele era apenas um homem que não tinha mais alma. O seu corpo era de Clairvius, mas ali dentro parecia que ele estava vazio, ou que não era mais a mesma pessoa. Tadinho, mano. Tadinho, foi... O cara virou um experimento humano, em vez da galera acolher ele, cuidar. E alguns especialistas ainda disseram que essa história de Clairvius pode ser considerado como o primeiro caso de zumbismo confirmado. Mas ó, um detalhe, o primeiro caso de zumbismo confirmado com seres humanos, pois esse lance de zumbi já acontece no mundo animal. São animais ou insetos que acabam deixando outros animais em estado de zumbi. Então se vocês quiserem um vídeo sobre os animais zumbis, ou seus poderes de transformar outros animais em zumbis, já deixa o seu like aqui e também comente se você quer ver esse vídeo. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, esperando que vocês tenham gostado. Se gostou e não deixou o joinha até agora, clica aqui embaixo. Se inscreva também no canal se não é inscrito e aproveite para seguir a gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Se tiver mais algum tempinho, assista outro vídeo aqui do canal, aquele que você ainda não viu, clica ali em vídeo. Se não tiver uma barrinha vermelha debaixo ali do vídeo, é porque você ainda não assistiu. Assista, tenho certeza que você vai gostar. E ficamos por aqui, galera, até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!